Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bom dia, muito bom dia nesta manhã abençoadíssima de quinta-feira, mais um programa chegando para abençoar a sua vida, te encorajar, mais um programa, irmãos, chegando para quê? Para dizer que você pode, você vai romper, é tempo de você vencer. Eu sou a apóstola Lourdes, da Igreja Palavra da Verdade. Os nossos cultos, domingo, 2 horários, 9 da manhã e 18 horas, quarta, 9 da manhã e 19h30, sexta, 19h30, né? E nós estamos aí nesse próximo sábado, agora dia 12, com o culto na Praça das Paineiras, né? Conhecida como Praça das Paineiras. Aquela praça, quando você está subindo a Avenida Araguari, né? Está ali, né? Bem ao lado ali do cemitério. Então você é o nosso convidado a estar nesse sábado às 19 horas, iniciamos o nosso culto, né? Estaremos dando início ao nosso culto. Se tiver uma pessoa, a gente vai dar início, 2, 3, 10, 50, nós vamos dar início às 19 horas. Por quê? Não vamos estender muito, né, o culto da praça. Nós queremos apenas que você chegue para nós liberar, né, a palavra do Senhor. Teremos aí um período de louvor, né, e também uma palavra. Vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso bairro, orar pelo seu bairro. Então você em qualquer lugar, né, de Uberlândia que você está, ou dos distritos, né, venha para representar, né, eu vou representar o bairro Jaraguá, eu vou representar o bairro Luizotti, né, eu vou representar o bairro Jardim Brasília e assim por diante, né? Então você venha para você estar representando este bairro a qual você mora, porque a Bíblia diz lá em Jeremias, no capítulo 29, né? Se você orar pela paz da cidade, vós também tereis paz. Então nós vamos estar orando aí pela nossa linda Uberlândia. E você que vem de outras cidades, para este culto, vamos estar também orando pela sua cidade. É só você chegar, né? E ali avisar, né? Avisa ali, né? Que, olha, eu sou da cidade tal e nós vamos orar também pela sua cidade. É um tempo que a igreja precisa de levantar para orar. É um tempo, irmãos, que a gente tem visto as pessoas envolvidas com tantas coisas ruins, com tantas coisas negativas. É bem verdade que Jesus disse que o mundo jaz no maligno, mas o maligno ele só tem poder porque a igreja tem recuado, a igreja não tem orado, a igreja não tem clamado. Esse é o motivo de nós, né, que nós estamos todos os dias desta semana ali, né, na praça. Hoje nós vamos estar às 19 horas orando, né, preparando o ambiente espiritual naquele lugar. E nós contamos aí, né, com a sua presença. Se você quiser orar conosco hoje, você será muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Mas no sábado, às 18 horas, nós estaremos ali, né, já preparando em oração, né, a nossa equipe vai estar ali, irmãos, com as mãos levantadas, orando, clamando, na certeza que o Senhor é o Deus que faz, é o Deus que opera, é o Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa ao nosso favor. Então, que nós possamos levantar neste tempo para receber a porção que vem do alto para as nossas vidas. E tudo que nós precisamos é levantar, levanta e vem, né? Levanta e vem. Então, você nesta manhã que está aí pela
pela TV Vitoriosa, que o Senhor te abençoe. Você que está conosco, né, também pelo YouTube, né, da forma que nós, assim que a gente entra aqui pela TV Vitoriosa, entramos também pelo YouTube. Um ponteiro no céu, outro na terra. Você que vai assistir depois, você que vai ver depois, que o Senhor continue te abençoando. Você que vai, né, estar ou está assistindo aí em outro país, em outro estado do Brasil, que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa. Aqui na sua telinha está o nosso QR Code, onde você, né, pode fazer a sua oferta. E eu quero dizer para você que a sua oferta, ela é muito bem-vinda mesmo. Sabe, irmãos, é um tempo que tem nos ajudado a manter este programa no ar, a manter em dia o nosso pagamento. Obrigada pela sua contribuição. E se esse programa tem sido bênçãos na sua vida, na sua casa, né, nos ajude, faça aí, né, a sua contribuição, a sua doação em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue derramando sobre a sua vida bênçãos, porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 10, o versículo 22, que a bênção do Senhor, né, ela enriquece, com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Se você está vivendo uma situação hoje que é desgosto na sua vida, né, se você tem vivido uma situação hoje que não tem sido agradável, então eu quero que você analisa se tem sido bênção. Se tem sido bênção para a sua vida, se tem sido bênção para a sua casa, se tem sido bênção, sabe, para a sua família, porque, irmãos, tudo aquilo que é bênção enriquece, tudo aquilo que é bênção traz alegria para as nossas vidas. É isso que eu quero que você entenda. Até tem pessoas que elas têm uma confusão acerca disso, porque tem situação na nossa vida que nós passamos por processos, não é verdade? Né? Você passa por um processo, mas você tem paz e sabe que é um processo e você vai vencer. Tem outra situação que você está vendo que não está fluindo, mas você está insistindo, né? Deus tem falado que esse não é o tempo, que essa não é a hora, mas você mesmo assim tem o quê? Insistido. Mas nesta manhã de quinta-feira, estou aqui para dizer para você que tudo o que nós precisamos é permanecer em todo tempo e em todo momento. Quando nós permanecemos neste Deus, faz toda a diferença nas nossas vidas. Irmãos, eu quero compartilhar aqui a palavra do Senhor, os Salmos de número 104, os Salmos de número 104, e apenas o verso 15, que diz assim: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustenta as forças. Então, nesta manhã eu quero falar de 3 coisas. Primeiro eu quero falar do vinho, depois eu quero falar do azeite e depois eu quero falar do alimento. E quando eu olho para esse verso 15, está dizendo acerca o vinho que alegra o coração do homem. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós encontramos, irmãos, o significado do vinho na Bíblia, né, e fala que o vinho alegra o coração. E não está dizendo que o vinho alegra a mente. Não, o vinho alegra o coração. Não está dizendo que o vinho alegra a alma. Não está dizendo que o vinho alegra o espírito. Não. Está dizendo que o vinho alegra o coração. Porque o coração, irmãos, é a raiz de todas as coisas. Então, nesta manhã, estou aqui para dizer para você que o vinho fala, né, da pessoa do Espírito Santo de Deus. O vinho, ele dá sabor. O vinho, ele traz o quê? Alegria. O vinho, irmãos, ele traz cores. A gente vê isso no casamento de Caná da Galileia, quando a água é transformada em vinho. A Bíblia diz assim: e Jesus realçou aquele casamento com o primeiro milagre em Caná da Galileia. Ele trouxe ali, irmãos, algo diferenciado para aquele casamento quando o vinho acabou. Mas aqui o salmista,
ele está dizendo, né, que o vinho que alegra o coração do homem. Irmãos, não é qualquer vinho do boteco que alegra o coração do homem, não. Não é qualquer vinho, irmãos, que você bebe por aí e alegra seu coração. Tem gente que bebe e continua com o coração triste. Tem gente que bebe e continua com a alma batida. Mas este vinho que eu estou falando aqui nesta manhã é o vinho do Espírito Santo de Deus. Então beba deste vinho, beba dessa presença do Espírito Santo de Deus. Nós estamos nos domingos falando sobre Atos dos Apóstolos. O tema de domingo é Conhecendo Atos dos Apóstolos. E eu já quero deixar aqui o convite para você também, para este tempo. Irmãos, e quando a gente olha para o capítulo 1, a gente vê, antes de Jesus ser levado, ele disse assim, olha, João vos batizou com água, mas poucos, né, nesses dias, vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo, né? Que ele está falando o quê? Da pessoa do Espírito Santo, vai batizar com fogo. Então aqui, irmãos, este vinho fala, né, da pessoa do Espírito Santo. O azeite que dá o brilho ao rosto. O azeite fala da unção. A Bíblia diz que em todo tempo seja alva suas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A Bíblia diz também, lá em Isaías, irmãos, que a unção ela quebra jugo e ela despedaça todo fardo. Então que nesta manhã, que você busque desta unção, da unção do Senhor sobre a sua vida, de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa, porque quem tem a unção faz toda a diferença na vida dele. Quem tem a unção, irmãos, tem, mas a unção não vem assim de qualquer jeito. Você precisa de buscar, você precisa, sabe, de querer essa unção. E quem pode dar a unção? O homem pode dar a unção. Quem pode dar a unção é o Senhor dos Exércitos. Quando o Senhor unge, irmãos, acabou. Quando o Senhor faz, acabou. Então a Bíblia diz que o azeite que dá o brilho ao rosto, e a unção também, né, fala aí, né, de um brilho diferente. Quando você tem esta unção, você tem um brilho diferente. E tudo que nós queremos é que você tenha este brilho diferente. E o restante deste verso diz assim, e o alimento que lhe sustenta as forças. O alimento fala do pão, e Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Quando eu olho para o Evangelho de João, eu entendo, irmãos, que no capítulo 6, Jesus agora faz a multiplicação, né, ali dos pães. E o que me chama a atenção, né, que o povo estava ali ouvindo aquela palavra, e um dos discípulos chegou ali e disse assim, olha, despede o povo, porque já está, né, aqui há muito tempo, despede. E Jesus disse, não, vocês mesmos vão dar a eles a comida, e vai dar algo para sustentá-los. E aí, né, alguém olhou e disse, nem se nós tivesse mais de 200 denários, nós não conseguiríamos sustentar tantas pessoas, porque a Bíblia diz que neste lugar havia, irmãos, só homens, 5.000 homens, fora mulher e criança, né? Então a gente vê, né, que Jesus, ele via ali, sabe, alguém que, Jesus já sabia que o menino tinha os 5 pães, Jesus sabia já o que iria fazer, e ele, então alguém fala para ele, tem um menino aí, o menino nem foi contado, lembra disso? Mas o menino tinha 5 pães, o menino tinha 2 peixes, Jesus apresenta, Jesus abençoa, e ele multiplica o pão. Irmãos, o pão que Jesus multiplicou no capítulo de número 6, este pão ele endurece, esse pão ele embolora, esse pão, irmãos, ele tem data de validade, mas no versículo 51 ele disse, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse pão que desceu do céu não tem data de validade, ele não envelhece, irmãos, ele não, né, vence, ele não embolora, porque está falando do Cristo vivo que está comigo e com você. Então alimenta, porque o alimento que sustém as forças faz toda a diferença. E tudo que nós queremos, que você tenha força, força para romper, força para prosseguir, força para continuar, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor, meu Deus, nesta manhã de quinta-feira, apresentamos a Ti
cada vida, cada casa, cada família. Desperta, Senhor, meu Deus, para que eles possam ter o vinho que alegra o coração, para que eles possam ter o azeite, ó Pai, que traz brilho ao rosto, e também o alimento que sustenta as forças. E nós declaramos essa pessoa tendo força para prosseguir, força para romper, força, ó Pai, para, meu Deus, não parar. É o que nós pedimos e abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te lembrando que hoje tem culto abençoado lá em Esmeraldas, né, no Castelo Branco, também tem culto ali em Paranaiguara e também no Granada. Palavra da Verdade aguardando você para esta quinta-feira abençoada. E eu encerro o nosso programa dizendo que sábado tem culto na Praça das Peneiras e você é o nosso convidado.